Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos hoje aqui para estudarmos um texto da irmã Juliana da Costa Silva Gonçalves. Ela atua no projeto Calçada, do Life Words, MBA em Administração e Comunicação Empresarial, pós-graduada em Formação Missionária e é bacharel em Comunicação. Ela é lá do Rio de Janeiro. E ela escreveu um texto cujo nome é Chamados à Santificação. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a Palavra de Deus. Então tem uma meditação para cada dia do ano. Logicamente, quando nós estamos atentos à porção bíblica, quando estamos atentos ao texto que é escrito, quando estamos conectados com o Senhor, não tem como não sermos inspirados, exortados e edificados. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e vai nos engajar cada vez mais com a missão de Deus. Como vocês sabem, não fui eu quem escrevi o texto. Quem escreveu foi a irmã Juliana Gonçalves. O que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Isto esclarecido, vamos orar? Senhor, o nosso texto hoje é Chamados à Santificação. Que nós possamos realmente buscarmos a santificação, buscarmos sermos cristãos melhores a cada dia. Ensina-nos isso hoje, Senhor. É o que te pedimos em teu nome, Jesus. Amém. Bom, irmãos, então, o nosso texto está em 1 João, capítulo 3, nós vamos ler do 1 ao 6. E diz assim, ó. Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E, em realidade, somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo que tem nele essa plena confiança purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Sabeis igualmente que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não o viu e nem tampouco o conheceu. Amém? Bom, então, como eu disse, o nosso texto chama-se Chamados à Santificação, e o versículo escolhido é o 3, que diz: E qualquer que nele que é em Jesus, tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Ora, como cristãos, a gente é chamado a ser como Cristo, imitar os passos dele. Mas a nossa natureza humana, cheia de corrupção, de pecado, de coisas ruins, nos traz uma imagem distorcida de Jesus. Isso acaba fazendo com que a gente haja de uma forma a sempre precisar nos purificar, assim como Jesus Cristo é puro. Então, aqui quando a gente lê, o irmão João está abordando a humanidade e a divindade de Cristo. Então, toda a carta dele de 1 João, ele vai falando o quanto Jesus é humano e quanto Jesus é Deus. E ele vai falando que mesmo sendo homem, Jesus Cristo não pecou, e ele convida a gente a ter uma vida igual a de Jesus, distante do pecado, como Jesus nos ensina que devemos ser. Ora, quando a gente entende a humanidade de Jesus, quando a gente entende que Ele é Deus, isso faz com que nós nos tornemos filhos de Deus. Através do quê? Do sacrifício na cruz de Jesus. E aí o que vai acontecer com a gente? Vai brotar em nós a esperança de sermos puros como Jesus Cristo é. Nós aceitamos o sacrifício de Jesus, nós entendemos que Ele morreu na cruz por nós e queremos imitá-lo, queremos ser cada vez mais puros. Se essa esperança está em nós, a gente não deve apenas viver
olhando só para o futuro, achando que a gente não atingiu ainda a meta, a gente não conseguiu chegar na manifestação completa de Jesus. E aí, o que a gente faz? A gente tem que se purificar. Esse versículo que a gente acabou de ler, que é o versículo 3, que diz: qualquer que nele, em Jesus, tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Ele vai convidar a gente o quê? A ter uma ação, não ficar só, tipo, lendo e não agindo. Então, nós temos que agir. Por quê? Porque Deus Todo-Poderoso poderia escolher qualquer um, mas Ele escolheu a gente para nos purificar instantaneamente. Então, toda vez que a gente se arrepende, toda vez que a gente pede perdão, toda vez que a gente se conecta a Deus, Ele vai nos purificando. Junto ao seu eterno amor, junto ao seu soberano amor, Deus vai dar pra gente o quê? A liberdade. Então, isso requer da gente o quê? Um caminho que seja direcionado por Deus para nossa purificação. A gente tem que pensar como Jesus pensou, né? Temos que purificar o quê? Os nossos pensamentos, as coisas que nós fazemos, as coisas que a gente pensa em fazer, né? Que tem intenção de fazer. Tudo isso nós temos que colocar nas mãos de Deus para que Ele possa nos ajudar a sermos cada dia mais puros. Como cristãos, nós precisamos crescer, precisamos amadurecer e parar de ficar errando sempre no mesmo lugar, nesses lugares que acabam fazendo a gente escravo, nos aprisionando. Por quê? Porque se a gente tem a esperança de ver Cristo como Ele é, em toda a sua glória, em toda a sua divindade, em toda a sua majestade, em toda a sua santidade, a gente precisa ser puro. A gente precisa se santificar e não viver constantemente sujos e longe, distantes do chamado de Jesus, a santificação. Nós temos esse dever, temos que buscar a santificação, temos que ser puros. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, com uma pequena oração. Purifica, Senhor, meus pensamentos, atitudes e intenções. Amém. Amém. Bom, irmãos, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso. Lembrando que para nós que entendemos o nosso chamado à santificação, para nós o abraço da Super Mega, certo? Quero também que vocês tenham em mente o nosso versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5,9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora sim, agora eu vou me despedir com a frase do ano, que é: independente do que você estiver passando, por mais difícil que seja o seu desafio, lembra disso, meu irmão, minha irmã, não tema, sabe por quê? Deus já está lá.